Olá, pastora Cleide Dias, passando aqui para compartilhar uma palavra de hoje, para mim e para a sua vida. Tem um texto lá em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1 e 2, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre vocês e as acompanharão, se vocês obedecerem à voz do Senhor vosso Deus. E quando você continua lendo o texto, eu não vou ler, mas depois você pode ler todo o capítulo 28, você vai perceber quais são essas bênçãos que advêm do ato da obediência. E bem mais tarde, lá do metade do capítulo para frente, você vai ver o que acontece em decorrência da desobediência. Mas hoje eu quero falar sobre obediência, uma chave que abre o céu. E por que eu quero falar disso hoje? Porque eu acredito que seja o maior desafio meu e seu hoje, seja obedecer. E quando eu falo em obediência, eu não estou falando apenas em obedecer ao Deus soberano, até porque para obedecer a Deus que está no céu, nós precisamos obedecer algumas coisas aqui na terra. Não tem como honrar a Deus se não honrarmos algumas coisas aqui ou pessoas na terra. E essa primeira verdade está lá em Efésios 6, quando fala da honra ao pai e à mãe. É impossível alguém dizer que ama o Senhor, que honra a Deus, se ele desonra pai e mãe. É uma falta de temor a Deus e temor à sua palavra. E lá no livro de Isaías, no capítulo 1 e no versículo 19, diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Essa obediência aqui está falando de disposição, que está relacionada a uma decisão. Eu preciso decidir obedecer, embora eu não queira, embora eu não sinta vontade. E uma das coisas que eu e você precisamos ter em mente muito claro é que os acontecimentos, as circunstâncias, os problemas não podem ser um obstáculo para a minha obediência, para a sua obediência. Porque todos nós, tanto eu quanto você, nós temos dificuldade em obedecer quando essa obediência nos contraria. É normal, é natural você não querer obedecer quando você não concorda. O que não é natural é você prevalecer com isso e não tomar a decisão de obedecer. Então, ser obediente não é fácil. E como eu sempre digo, a obediência não tem a ver com o fato de eu concordar ou discordar. Muitas vezes eu e você não vamos concordar, mas nós vamos precisar obedecer, porque é um princípio. Quando a gente olha para a obediência como um princípio e não como um castigo, não como uma ordem apenas, isso muda dentro do nosso coração. A obediência é a chave para se ter uma vida de sucesso em qualquer área. Lá no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 8, diz assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido. O que a palavra está dizendo? Olha, tem cuidado. Não aparte de você, da sua boca, o livro desta lei. Que livro é esse? A palavra de Deus. Medita nisso. Para quê? Para você ter o cuidado de não errar, de não desobedecer. Eu costumo dizer que o que falta muito hoje em nosso meio é ler a palavra, é descobrir o que está lá. Porque quando a gente fala de cumprir propósito na terra, a maioria das pessoas não sabem. Elas não reconhecem o propósito, elas não sabem para que vieram, não sabem o que vão fazer. Mas a leitura da palavra de Deus vai nos ajudar muito a entender o motivo pelo qual estamos nessa terra. E lá em João 14, no versículo 15 e o versículo 23, lá deixa claro que a obediência é um resultado de quem ama a Deus. Porque lá diz assim: olha, se você me amar, você vai guardar a minha palavra. Então, quem obedece é uma característica de quem ama a Deus. E lá em Atos 5, capítulo 32, deixa claro
que toda obediência atrai o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus dá àqueles que lhes obedecem, está escrito. Então a promessa de Deus que está escrita na sua palavra, o sucesso que Ele preparou enquanto vivemos nessa terra, não são para as pessoas que fazem coisa não, são para aqueles que sabem obedecer. O maior interesse de Deus é que nós nos tornemos filhos parecidos com Ele. E de verdade, quando a gente decide desobedecer uma direção, uma instrução, nós não estamos parecidos com Deus. Nós estamos mais parecidos com o diabo do que com o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Hebreus 5, versículo 8, diz que Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que Ele sofreu. Então tudo que aconteceu na vida de Jesus foi ensinando Ele a ser obediente. E olha para a nossa realidade. Eu estou falando de mim e de você que está me ouvindo agora. Quando chega um sofrimento, quando chega algo que nos contraria, nosso primeiro posicionamento é o quê? Se chatear, virar as costas, não obedecer, não querer fazer. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a obedecer. E Isaías 1,19 diz que tem que ter disposição de obedecer se quiser comer os melhores frutos da terra. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Essa é a única maneira da gente alcançar suas promessas. E eu não estou falando aqui apenas de uma obediência parcial, mas de uma obediência total. Porque quando a gente obedece parcialmente, isso não tem validade para Deus. E Deus quer arrancar isso de nós. Eu costumo dizer que o quase, ele não tem validade no reino de Deus. E essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nesse dia. O quase não tem validade no reino de Deus. Ou você é ou você não é. Para Deus o quase não serve. Ah, mas eu quase consegui. Ah, mas eu quase fiz. Eu quase li. Eu quase obedeci. Não, isso não importa para Deus. E isso é tão sério que lá em 1 Samuel, capítulo 15, depois você lê essa história, conta a história de Saul, quando Deus tinha dado uma ordem para ele destruir uma cidade toda e tudo que havia lá. E ele fez o que Deus mandou, mas guardou o melhor das ovelhas. E sabe o que aquilo lhe causou? Quando você olha para o texto, que você lê o texto todo, lá no versículo 28, Deus rasga o reino dele, o rejeita como rei. Sabe por quê? Porque para Deus não serve o quase. Tire essa mentira da sua mente, do seu coração. Ah, mas quase não vale. Eu costumo dizer assim, quem quase morreu, está vivo ou está morto? Está vivo. Quem quase casou, está casado ou está solteiro? Está solteiro. O quase não tem validade. Se não tem validade aqui na terra, no céu também não tem. E nós precisamos aprender a sermos pessoas autênticas, arrancar de nós essa base do quase. A única maneira da gente cumprir o nosso propósito é parar com essa mania de querer ajeitar as nossas desculpas, porque Deus não quer as nossas desculpas. Ele nem as escuta. Ele quer a nossa obediência. Nós precisamos ter cuidado com isso. E para finalizar essa primeira parte aqui de obediência, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um grupo, é um grupo de finanças. Abri junto com esse aqui, mas lá é privado, lá ninguém fala, lá só eu mando mensagem, uma vez por semana. E vou dar um curso de finanças para todas as pessoas que estão lá. Mas as pessoas que estão lá no grupo, tem umas que saíram, tem umas que entraram, na hora que viram que o grupo era privado, foram embora. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade em obedecer regras, nós temos dificuldade em obedecer instrução. Quando você entra num grupo de WhatsApp, eu olho muito essas questões. O nosso grupo, por exemplo, A Minha Vida Tem Propósito. Qual é o objetivo dele? Ele é ajudar a chegar no propósito. Então, o que é que nós permitimos postar aqui? Tudo que tem a ver com o teu propósito. Você está aprendendo alguma coisa, pode mandar, pode colocar. Mas a grande maioria das pessoas não consegue ficar num grupo onde elas não possam postar o que elas quiserem. Eu sei que vocês que estão em outros grupos percebem isso. Amados, chega a ser uma irreverência, chega a ser algo assim que, meu Deus, as pessoas elas não conseguem ficar em um lugar onde elas estão sendo instruídas. Por quê? Porque elas querem fazer as coisas do jeito que elas querem. Eu estou em vários grupos.
E a primeira coisa que eu olho em um grupo é a regra dele. Para quê? Para me obedecer fielmente, porque eu entendi pela palavra de Deus que o teste do muito é o pouco, o teste do grande é o pequeno. Se eu for obediente naquilo que é bem pequeno, Deus vai me entregar as coisas grandes. Eu estou lhe dando só um exemplo aqui, amado. Mas tem tantas coisas. Você que está aqui dentro, você tem um patrão, você tem um pastor, você tem um líder de célula, você tem pais, você tem alguém que cuida de você. Mas na hora que essa pessoa dá uma direção que você não aprova, qual é a primeira atitude? É não obedecer, é fazer do seu jeito, até porque você acha que do seu jeito é melhor. Até eu entender sobre o princípio da obediência, que isso não tinha a ver com o fato de eu gostar ou não gostar, mas tinha a ver com algo que Deus estava me entregando. Amado, tudo mudou na minha vida. Eu comecei a me alinhar com o meu propósito. Porque de verdade, essa história de dizer, eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus em tudo, e você não consegue obedecer uma direção do seu líder, uma direção do seu patrão, em nome de Jesus, arranque essa mentira hoje do seu coração, porque isso está afastando você do seu propósito. E como eu disse na live que eu fiz ontem, a questão de Deus é com você, não é com os outros. Ei, é você, é você. Então trate de você, mude as bases dentro do seu coração e você vai ver Deus trabalhando para você de uma forma sobrenatural. A segunda coisa é valorize as coisas pequenas. A segunda coisa que eu quero deixar para você hoje, valorize as coisas pequenas, pequenas atitudes. Aliás, valorize coisas pequenas, não, obedeça coisas pequenas. Foi o que eu já acabei de dizer para você, que também tem a ver com valorizar, né? Se eu obedeço, é porque eu valorizo. Mas obedecer coisas pequenas, ela nos faz ganhar as coisas grandes, como eu já disse. Davi se tornou rei porque ele foi obediente e submisso em coisas mínimas. Mas ele cuidava de ovelhas. E o pai dele disse, vai deixar comida para os teus irmãos. Isso está lá em 1 Samuel 17. Ele foi, era coisa pequena, amado. Quantas vezes alguém nos pede coisa tão simples que a gente se sente incomodado porque achava que podia outra pessoa ir fazer e não a gente. Às vezes até achamos que somos importantes demais para fazer aquilo que é mínimo. Isso é uma coisa diabólica do inferno que o diabo tenta colocar no nosso coração. Davi não começou matando gigantes. Todas as coisas grandes virão quando eu e você começarmos a fazer coisas pequenas e darmos valor a isso. Todas as vezes que você faz algo que parece ser insignificante, mas é um ato de obediência a Deus, Deus vai lhe dar coisas grandes e significativas. Pode ter certeza disso. Tem muita gente querendo coisas grandes, mas não consegue fazer as coisas pequenas que Deus já mandou. E quem acha que o que faz é pequeno e faz de qualquer jeito, jamais vai receber as coisas grandes da parte de Deus. Seja obediente nas pequenas coisas, na regra de um grupo no WhatsApp, na direção que o patrão lhe pediu, naquilo que a mãe ou o pai falou. Sei lá, alguém que está sobre você, alguém que cuida de você, que quer o seu bem. Seja obediente. Decida honrar. Decida caminhar para o teu propósito. Entenda que nada tem a ver com aquilo que acontece fora de você, mas sim com aquilo que está dentro. E Deus quer alterar algo é dentro e não fora, porque o que está fora não pode alterar o que está dentro. E a terceira coisa que eu quero lhe dizer é: seja rápido em obedecer. Seja rápido, tenha pressa. Quando Deus lhe falar algo para você fazer hoje, faça hoje, não perca a oportunidade. Eu costumo dizer que oportunidades não voltam, vai vir outra, mas aquela que você perdeu, que era para hoje, nunca mais ela vai voltar. Davi era um homem valioso diante de Deus, simplesmente porque ele aprendeu a obedecer desde cedo. Tudo que seu pai mandava ele fazer, ele fazia. Gostando ou não gostando, Davi nunca questionou uma direção do seu pai. Se ele dizia, Davi vai cuidar de ovelha, ele ia. Davi vai levar comida para os teus irmãos, ele ia. Davi, hoje você não vai jantar conosco, ele não ia. Davi não foi para aquela batalha para matar Golias, amados. Ele só estava obedecendo o comando do seu pai. Mas como eu digo, a bênção de Deus está no caminho da obediência. Ele estava apenas indo levar comida. Mas lá onde ele estava indo,
Deus preparou algo para ele. Você precisa entender isso. Quando você obedece, a sua unção não diminui, ela só aumenta. A bênção está sempre no caminho da obediência. Eu fico imaginando se Davi tivesse dito ao seu pai: pai, eu sou pastor de ovelha e eu não vou sair daqui para deixar comida para os meus irmãos. Ele, se quiser, que come em outro lugar. Se imagine numa situação semelhante. Se ele tivesse desobedecido, ele nunca teria matado Golias. Ele nunca teria sido rei de Israel, porque foi a morte de Golias, executada por ele, que o levou ao trono de Israel. Entenda que coisas pequenas lhe levarão para coisas grandes. Entenda que obedecer a comandos, ainda que pareça contraditório, mas se Deus está no negócio, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Muitos de nós temos dificuldade de obedecer, porque não entendemos o que Deus quer fazer e queremos uma explicação. Ei, não importa se você está entendendo ou não está entendendo. Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu imagino que Davi pensou: eu não queria ir deixar comida para os meus irmãos, mas eu preciso entender que tem um propósito em eu ir, em eu fazer isso que meu pai está mandando. Ele podia ter achado que não era problema dele e não ter ido, e assim perder a bênção que Deus tinha preparado para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você está vendo e onde você está é para você ser instrumento de Deus. Faça. Deus precisa de homens e de mulheres que se levantem nessa geração em obediência para cumprir o seu propósito. Não seja servo inútil. Lucas 17:10 diz que aquele que faz apenas o que é mandado pode dizer: eu sou um servo inútil. Que nós possamos sair dessa categoria de inutilidade nesse tempo. Que possamos usar o princípio da observação para abençoar a nossa vida e a vida dos outros. Ei, obediência tem tudo a ver com o cumprimento do nosso propósito. Nada vai acontecer se eu não começar a observar que a obediência é a chave que abre o céu e me faz ter sucesso na vida. Então, que você possa guardar essas 3 coisas no seu coração. O quase não tem validade no reino de Deus. É sim, sim, não, não. Segundo, obedeça às coisas pequenas. E terceiro, seja rápido em obedecer. Não deixe para amanhã aquilo que Deus mandou você fazer hoje. Hoje é dia de você profetizar na vida das pessoas. Hoje é dia de você liberar uma palavra. Hoje é dia de você dizer que é possível. Hoje é dia de você declarar dentro da sua própria casa que o reino de Deus é estabelecido e que você vai cumprir o seu propósito nessa geração. Assim como Davi serviu a Deus na sua geração, estabelecendo e cumprindo o seu propósito, você também, nessa geração, vai cumprir o seu propósito para a glória do nosso Deus. Que o Senhor lhe abençoe.